o Fábio Weingarten, foi secretário de comunicação do Jair Bolsonaro e agora é o advogado dele, um dos, ele acabou de tweetar sobre isso, e ele diz, e o tal áudio? Mesmo nível da baleia, só evidencia o quanto o presidente Jair Bolsonaro ama o Brasil e seu povo. Aos 47 minutos e 5 segundos da tal gravação, ele diz, e deixar bem claro, a gente nunca sabe se alguém está gravando alguma coisa, que não estamos procurando o favorecimento de ninguém. Ele está utilizando essa parte que vocês estão citando como uma defesa de Jair Bolsonaro. E É aí? a melhor tática, é a tática velha, né, Diego? Tipo, você pega, na verdade, aquilo que é a sua maior fragilidade e expõe como se fosse sua força, né? Pega a tua fraqueza e expõe como se fosse sua força. Essa é velha, é ensinada em escolas de retórica desde a de Platão e Aí não, Aristóteles. não cola, né? Não cola, Não, Sakamoto. não cola. Não cola porque é o seguinte, a gente não tá falando de. A gente tá falando o seguinte: olha, mesmo se, né, a gente estivesse levando em consideração o argumento trazido pelo Weingarten, o que acontece nesse ponto é que você tem o quê? Você tem a prova de que é um governo disfuncional que utilizava grampos ilegais à torta e direito. Né? À torta e direito. E que o presidente da República sabia disso, sabia que seu governo é tão disfuncional e que grampeava à torta e direito, que ele mesmo sabia que podia ser grampeado, Ó, Sakamoto, sabe? a postagem Ó, do Weingarten tá aí. vamos, É, ô, sim, Raquel, por só pra favor. gente mostrar o que você leu, né? E o tal áudio, mesmo nível da baleia e tal. E aí fala, e deixar bem claro que a gente nunca sabe quando alguém tá gravando alguma coisa, que não estamos procurando o favorecimento de ninguém. Vamos pra próxima. Qual será a próxima? Ó, Fala, vamos, Raquel. vamos falar desse trecho aqui, identifiquei esse trecho na gravação. Eles estão falando sobre todas as questões do Flávio, e aí o ex-presidente, o então presidente Jair Bolsonaro diz: Qual, é o qual, caso de. qual trecho? Qual foi o minuto? Estamos no minuto 46 e 14, um Tá. pouquinho antes desse trecho dos 47. Como é que surge essa conversa, né? E Jair Bolsonaro diz: é o caso de conversar com o chefe da Receita? Ele está pedindo, é um favor. E a Luciana Pires, advogada, fala: não é favor, não, presidente. E Jair Bolsonaro: ninguém está pedindo favor aqui. É o caso de conversar com o chefe da Receita, o Tostes? E a Luciana Pires: e não tem chance dele sair disso aqui, não, né? Inaudível. E essa a Juliana Baenracha, a outra advogada, não. E a Juliana, não. O Tostes, não. E o Alexandre Ramagem, é o secretário da Receita. É o 02, não é isso? E o Augusto Helena, não. O 01. E o Jair Bolsonaro, é o 01 dos caras. Era ministro meu e foi para lá. Sem problema nenhum conversar com ele. Vai ter problema nenhum conversar com o Canuto. E a Luciana Pires, Serpro, e ela continua, então ótimo. É o caso de eu conversar com o Canuto? Eu caso conversar com o Canuto? Jair Bolsonaro pergunta. E a Luciana Pires, sim, com um clique. E ela continua, olha, em tese, um clique você consegue saber se um funcionário da Receita, esses acessos lá. E o Augusto Heleno, tenta alertar ele que ele tem que manter esse troço fechadíssimo, pegar de gente de confiança dele, se vazar, e o Jair Bolsonaro, tá certo, e deixar bem claro, a gente nunca sabe se alguém está gravando alguma coisa, que não estamos procurando favorecimento de ninguém. E a Luciana Pires, não, mas não, que não cometa o crime e que investigue. Gente, o Jair Bolsonaro acabou de perguntar se é o caso de conversar com o Tostes. Tostes era o secretário-geral da Receita Federal, era o comandante da Receita Federal. E Bolsonaro disse que não, era seguro conversar com ele, podia conversar. Depois eles citam, eu imagino que Canuto, vou checar aqui, era o responsável pelo SERPRO. E aí eles dizem que vão perguntar, vão falar, ela menciona sim, com um clique você consegue saber se um funcionário da Receita esses acessos lá. Então, eles estão discutindo ali o caso de falar com o Tostes para ele ter que checar um dos auditores da Receita Federal. E aí eles mesmo, o Augusto Heleno fala, olha, tem que alertar ele que tem que manter esse troço fechadíssimo, pegar gente de confiança dele, porque não pode vazar.
E o Bolsonaro aí, vamos deixar bem claro que a gente não sabe se tem alguém que está gravando alguma coisa, que não estamos procurando o favorecimento de ninguém. É uma contradição em cima da outra, né? Eu não Que sei ele, se. claro, Ah, o papel dele está sugerindo usar o papel dele como presidente da República, a relação pessoal e de poder que ele tem com o secretário da Receita Federal, com o sujeito que está à frente do cerco, para pedir eles para investigar as pessoas que estão abaixo deles, que são as pessoas que estão investigando Flávio Bolsonaro, o ministro-chefe do GSI pedindo para deixar tudo isso fechadíssimo, porque não pode vazar, e aí o Jair Bolsonaro ainda fala, porque a gente nunca sabe se alguém está nos gravando, e não estamos pedindo para favorecer ninguém. Não, mas como assim? Como assim não é favorecimento? Por favor, né? é,